Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos continuar com o nosso intensivão de Química para a UERJ. Vamos estudar os óxidos. Os óxidos que são a primeira matéria que a gente vai estudar na parte de funções inorgânicas. É com certeza a função inorgânica mais importante porque a gente faz um estudo sistemático do qual a gente compreende as outras funções a partir da função óxido. Então essa também é uma aula daquelas que serve muito de embasamento para aulas futuras. Então é daquelas que você tem que estar de vez em quando vendo de novo, fazer aquela sua revisão a partir dessa aula, que vai facilitar a sua compreensão, o seu estudo nos outros temas, tá certo? E bom, se você está gostando desse conteúdo, do material que a gente está fazendo, já ajuda a gente deixando o like. E se ao longo do vídeo você achar bacana a aula e quiser acompanhar todo o nosso curso completo que a gente vai deixar ao longo de todo esse ano para você fazer a prova da UERJ, não esquece, se inscreve aqui no canal, para você não perder nenhuma aula, né? Já tiveram várias outras, eu acredito que você talvez não esteja na primeira aula. Mas se você tiver, acompanhe as aulas anteriores, tem muito conteúdo aqui já para te ajudar nos seus estudos, tá certo? Então, bora lá para a nossa teoria, bora para o slide. Os óxidos, o que são eles, né? O óxido é um composto binário que contém oxigênio e algum outro elemento químico mais. Só que é importante notar que não basta apenas ter dois elementos químicos. Tem que ser uma molécula, não pode ter carga, e esse outro elemento químico nunca vai poder ser mais eletronegativo que o oxigênio. Então, bom, são bastante regras, mas elas não são muito restritivas, vamos dizer assim. Então existem muitos óxidos diferentes. Existem óxidos de nitrogênio, de sódio, de cloro, de chumbo, de hidrogênio, né, a água, de enxofre, de vários elementos. Tá bom? Você pode ter óxidos de quase todos os elementos. Só um que não pode existir, o de flúor. Por quê? Porque o flúor é o único elemento da tabela periódica que é mais eletronegativo que o enxofre. Então, mas o oxigênio combinado com os outros elementos, formando moléculas, né, sem cargas, não sem formar íon, sem formar cátion, sem formar ânion. Então, apenas dois elementos, né, formando uma molécula, vai formar um óxido. Tá certo? Então, beleza. Além disso, né, a gente viu que é uma classificação bastante ampla, chamada de óxido. Então, a gente vai ainda subdividir os nossos óxidos em algumas classificações. Nós temos essas três classificações à esquerda, sendo as mais importantes, aquelas que a gente precisa saber na ponta da língua para fazer uma boa prova. Classificação dos óxidos básicos, dos anidridos e dos óxidos neutros. E, bom, se você quiser muito mais além, conseguir uma vaga num curso disputadíssimo, é importante que você também saiba o que são os óxidos anfóteros, os óxidos salinos, o que é um peróxido e o que é um superóxido, tá bom? Mas os mais importantes são esses aqui na esquerda e esses à direita. É mais para quem vai fazer uma prova discursiva de química e vai chegar lá na frente e vai precisar, de repente, de um conhecimento a mais na prova. Tá legal? Então, beleza. Agora vamos lá. O que é um óxido básico? Tá? O óxido básico é aquele que tem essa seguinte estrutura. Você tem um metal com NOx baixo, geralmente mais 1 e mais 2, né, ligado ao oxigênio. Então nós temos aí esses óxidos básicos, né, de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, sendo muito importantes. E temos também de ferro, de chumbo, de bismuto e de cobre. Vou deixar uma observação. Para a UERJ, os principais óxidos básicos que vão surgir para a gente são aqueles que são derivados de metais de cátions das famílias 1A e 2A da tabela periódica. Então você tem que com certeza saber o quê? Que o sódio forma um óxido básico, que o potássio forma um óxido básico, que o cálcio forma um óxido básico, que o magnésio forma um óxido básico. De todos esses, o que você não pode esquecer nunca é o óxido de cálcio. Por quê? Porque ele é demais utilizado, né, para correção de acidez do solo. Quando o solo está muito ácido, a gente joga um bocado de cal, né, de óxido de cálcio, ali para diminuir a acidez. Então você já de cara está explorando a característica básica desse óxido, porque o básico, vamos dizer, que é o oposto ao ácido. Então se tem um solo muito ácido, você coloca lá algum agente básico para corrigir isso e poder fazer uma boa plantação, uma boa lavoura ali naquele terreno que você deseja explorar na produção agrícola. Beleza? Então, importantíssimo, cai muito o tempo todo em provas da UERJ e do Enem também. Então agora, esses outros aí, ferro, chumbo, bismuto, cobre, já são menos conhecidos e dificilmente vão ser explorados.
mas é bom você ter uma noção de que um óxido que tenha um metal com NOx muito baixo, ele preferencialmente vai ter um caráter básico, tá bom? Pode haver exceções, pode, e ao longo da aula a gente vai ver algumas, tá legal? Então vamos lá. Como é que a gente dá a nomenclatura, então, de um óxido básico? A regra geral é o seguinte, você vai botar óxido de e o nome do metal. Simplesinho, moleza, sem muito susto. Então vamos lá. De sódio, óxido de sódio. De potássio, óxido de potássio. De cálcio, óxido de cálcio. De magnésio, óxido de magnésio. Simples, trivial, sem grandes traumas, né? Agora, o que fica mais difícil é quando a gente está falando de óxidos de metais, em que aquele metal pode formar cátions com mais de um NOx. Ele pode ter um NOx mais 2 ou mais 3 e por aí vai. A gente tem que bolar uma estratégia, né, para a gente poder dar essa nomenclatura. Por exemplo, vamos ver aqui. A gente tem ferro, cobalto e níquel. Eles podem ter os NOx mais 2 e mais 3. Então, se eu pegar o ferro com NOx mais 2 e formar um óxido, ele vai formar um óxido com uma fórmula FeO. Se eu pegar o ferro mais 3 e fizer também a combinação com o oxigênio para formar o óxido, eu vou ter um óxido de fórmula Fe2O3. Vão ser óxidos diferentes. Então eu não posso chamar esses dois compostos apenas de FeO. A gente precisa de uma estratégia que possa, no nome, diferenciar os dois. Tá bom? E, bom, existem duas estratégias. Uma é você pegar o maior NOx daquele elemento e botar ICO. E para o menor, botar oso lá no final do nome. Como é que ficaria isso? A gente vai ver. A mesma ideia para esses outros aqui, onde tem chumbo, platina e estânio. Esses elementos podem ter o NOx mais 4 e mais 2. Como é que vai funcionar? Se eu tiver com o NOx mais 4, eu vou botar no final ICO. Se eu tiver com o NOx mais baixo, eu vou botar no final oso. Tá legal? Simples assim. A gente também tem isso para o bismuto, que tem o NOx mais 3. Bismuto e ouro mais 3 e mais 1. Né? O mais 3 vai ficar com o final ICO. E mais 1 com o final oso. Assim como mercúrio e cobre. Tem mais 2 e mais 1. Mais 2 final ICO, mais 1 final oso. Tá legal? Então como é que vai ficar o nome disso? FeO. Aí no caso estou falando do óxido de ferro, onde o ferro tem o NOx mais 2. Óxido ferroso. PbO2. Estou falando do óxido de ferro, onde o chumbo tem NOx mais 4. É o maior NOx. E o chumbo ele vem do latim de plumbo, né? O platoplumbo, né? Alguém já deve ter ouvido esse ditadinho aí. Então a gente vai chamar de plúmbico, óxido plúmbico, e não chúmbico, tá? Nem chúmbico e nem chumboso. Falando de chumbo, ou é chúmbico, ou é ou é plúmbico ou é plumboso. Chúmbico e chumboso não existe, tá legal? Beleza. Outro exemplo, bismuto, que pode ter o NOx mais 1 e mais 3. Nesse caso aí ele está com o NOx mais 3, óxido bismútico. São nomes feios, né? E de cobre, óxido cuproso. Outra estratégia que eu poderia traçar para dar essa nomenclatura de forma correta, simples e mais fácil, é eu botar óxido de ferro e botar o NOx depois. É muito simples, é muito prático, mas não é sempre que ele vai aparecer assim com o nome nas provas. Então eu acho que é importante você saber principalmente essa forma, porque é muito mais comum aparecer sendo cobrado assim. Tá legal? Então, se ligou? Então, beleza. Vamos para a próxima classificação de óxidos, os anidridos. Os anidridos são óxidos que reagem com a água, né, podendo gerar, então, os nossos ácidos oxigenados. Então, olha só. Qual é a estrutura geral de um anidrido? Você tem um ametal ligado ao oxigênio, formando lá o óxido. Ou você vai ter um metal com um NOx muito elevado ligado ao oxigênio. Então, exemplos, nós temos aí anidridos de cloro, de enxofre, de nitrogênio, de carbono e alguns de metais, como o do cromo com NOx mais 6, como o do manganês com NOx mais 7, tá bom? Dos ametais não precisa ter um NOx tão elevado, basta estar ligado um ametal ao oxigênio, já está formando um anidrido. Mas observe que você pode também ter anidrido, né, a partir de ligação do oxigênio com metais, desde que eles tenham um NOx muito elevado. Legal? E beleza. E como é que a gente dá o nome dos anidridos? Bom, olha só. Tinha uma regra geral também baseada naquilo de pegar os maiores NOx e botar ICO, e botar os menores NOx e botar oso. E como é que funciona isso? É bem simples até. A gente vai pegar aqui essa regra geral aplicada aos ametais.
porque é o que mais cai, tá bom? Você tem também ali os metais que podem formar anidrido, sim, eu já botei, dificilmente é cobrado o nome deles. O que pode ser cobrado é alguma coisa do caráter, verificar que ele é um pouco ácido, alguma coisa assim. Mas o importante aqui na parte de nomenclatura é os anidridos de ametais. E como é que funciona isso? Você vai observar, né, que os anidridos dos grupos 15, 16 e 17 eles podem formar mais de um NOx, né? E aí o que acontece? Os que tiverem menor NOx, você vai botar o final oso, para quando só tiver 2, e o maior ico. Agora, para o mais 7, né, para o grupo 17, onde tem 4 NOx possível, você vai colocar esses finais oso e ico para os menores e para os maiores NOx, respectivamente, mas também no NOx menor de todos, você vai botar um prefixo hipo, e para o maior deles você vai botar um prefixo per. Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Cl2O7. Ele é um anidrido perclórico. Como é que eu sei que ele é um anidrido perclórico? Porque olha só, eu vou lá olhar para aquela estrutura química ali e vou verificar o NOx do cloro. E se você verificar, o cloro ali está com o NOx mais 7. O NOx mais 7 para o cloro é o maior de todos, sendo que ele pode ter até 4 NOx. Então esse é o anidrido perclórico. Ok? Pegou a ideia? Beleza. Então olha só, Cl2O5. Se observar, esse é um anidrido em que o cloro está com o NOx mais 5. Então esse é o anidrido clórico. Mais um, Cl2O3. Você vai lá e verifica o NOx de novo, vê que o NOx dele é mais 3, já está com um NOx menor, anidrido cloroso. E Cl2O, é o anidrido onde o cloro está com o menor NOx possível, mais um. Então esse é o anidrido hipocloroso. Percebeu como é que funciona essa ideia aqui dos NOx? Então você vai ter que sempre que pegar o seu anidrido, comparar o NOx ali, descobrir o NOx do seu elemento, saber de qual família da tabela periódica ele pertence, para poder ver em qual caso ele se enquadra. Se é o maior, se é o menor NOx. Se você vai botar um prefixo ou não, tá certo? Apesar de parecer complexo, tem muitas etapas, são etapas muito simples, são etapas muito singelas. Você vai fazendo aos pouquinhos nos exercícios e você vai passando por isso. Tá legal? Então, outro exemplo, SO3. O enxofre está da família 16. Ele só tem a possibilidade de NOx mais 6 ou mais 4. O SO3 ele tem um NOx mais 6. Não é o maior NOx? Então esse é o anidrido sulfúrico. Beleza? SO2, no caso, agora está com NOx mais 4, que é o menor. Então esse é o anidrido sulfuroso. Beleza? Então, é simples. Não é tão complicado. O macete, o segredo é você descobrir o NOx e saber consultar a tabela periódica. Tá legal? Nota o seguinte. Na família 17, qual é o maior NOx que você pode ter na família 17? Mais 7. Qual é o maior NOx que você pode ter na família 16? Mais 6. Qual é o maior NOx que você pode ter na família 5? Mais 5. Qual é o NOx que você pode ter na família 14? Mais 4. Qual é o NOx que você pode ter na família 13? Mais 3. E a partir disso que a gente monta essa tabela. Então é uma tabela que você consegue fazer ela do nada na sua prova. Você não precisa nem olhar muito a tabela periódica. Vai lá, família 17, mais 7, mais 5, mais 3, mais 1, sempre de 2 em 2. Família 16, mais 6 e mais 4, de 2 em 2. Família 15, mais 5 e mais 3, de 2 em 2. A família 14 e 13 só tem um, que é o mais 4 e o mais 3. É simples. Você precisa realmente praticar com muitos exercícios. Tá legal? Então, beleza. Mais um aqui pra gente ver. Família 4, só tem um, né? Você vê que o NOx dele é mais 4. Então, anidrido carbônico. Tá legal? Beleza. Agora a gente vai ver os óxidos anfóteros. Eu já dei aqui um spoiler, parece que algumas coisas não funcionaram bem a animação. Vamos continuar assim mesmo. Olha só. São óxidos que podem reagir com ácidos ou base, dependendo de qual substância você permitir. Se você botar lá um ácido, ele reage com ácido. Se você botar lá uma base, ele reage com a base. A gente gosta de brincar que o óxido anfótero é o óxido do Total Flex. Ele reage com o que tiver ali. Mas não reage com água. Estranho, né? Reage com tudo, menos com água. Acho que a água também tem um caráter meio anfótero. Acho que anfótero com anfótero não vai, né? Sei lá. Então vamos lá. Temos aqui, primeiro, óxidos anfóteros. São óxidos metais que formam apenas óxidos anfóteros. Nós temos o alumínio, o zinco, o estanho e o chumbo. Esses caras vão aparecer
apenas aqui como óxido dos anfóteros. E você talvez tenha notado que eu já botei o chumbo lá atrás no óxido básico. Não tem problema. Eu botei mais para a gente exercitar a ideia de que aquilo ali é um óxido de um NOx baixo, que pode ter um caráter mais básico do que um óxido de um NOx elevado. Mas, via de regra, o óxido de chumbo, em muitos livros, é classificado como óxido anfótero. E em algumas outras apostilas, em alguns outros materiais, ele surge também classificado como óxido básico. Eu te aconselho a ficar tranquilo, porque não vai cair a classificação do óxido de chumbo. Tá legal? Se cair, coloca como anfótero e não vai cair, cara. Relaxa, fica tranquilo. Não é isso que o vestibular cobra, muito menos a prova da UERJ. A prova da UERJ ela não é a exceção. Ela não é a parte onde os autores discordam, não é isso. A prova da UERJ é aquilo onde todo mundo concorda, é aquele conhecimento básico que todo mundo tem que saber. Tá legal? Então, por mais que você já viu o chumbo aqui, chumbo lá, eu considero ele sempre anfótero, porque os autores que eu estudei sempre usaram anfótero, e nos estudos que eu fiz no laboratório ele faz sentido para mim como anfótero. Mas eu não tenho como te trazer todo esse embasamento apenas aqui num cursinho de ensino médio. Tá legal? Então, vamos seguir adiante com ele como anfótero. Confia em mim que dá bom. Então, olha só. Esses óxidos aqui, a gente vai sempre botar ali. Você vê que só tem um NOx. Né, o de alumínio, o de zinco, o de estanho. Aliás, o de alumínio e o de zinco só tem um NOx. O de estanho tem 2 NOx, né? Tem o NOx mais 2 e mais 4. Então, você já tem que classificar o nome dele de acordo com o NOx. Maior com final ico, menor com final oso, igual a gente já viu. E o de chumbo? Chumbo é a mesma coisa, né? O final oso para o menor NOx e ico para o maior. Tá legal? Além disso, nós temos metais que eles formam mais de um tipo de óxido. Você tem metais que podem formar simultaneamente óxido básico, anfótero e ácido. Olha que doideira. Então, a gente pegou aqui 2 exemplos. O cromo, que ele forma óxido anfótero e ácido, e o manganês, que forma óxidos básicos, anfótero e ácido. Tá bom? Quando eu falo um óxido ácido, eu estou me referindo a um anidrido, tá bom? A gente não gosta de falar a expressão óxido ácido, porque é muito ruim de falar. Se você tentar aí falar óxido ácido várias vezes, rapidamente, não vai sair bem a pronúncia. Aqui eu fiz 2, na segunda já quase não saiu. E aí a gente inventou um nome melhor para falar. Anidrido. Pois é, a pessoa que escolheu o nome anidrido também, ela não tinha uma ideia de um nome mais fácil de falar, né? Mas fazer o quê, né? O nome que pegou, o nome que ficou, a gente chama de anidrido. Tá legal? Então, temos aí, esses elementos que a gente tem que saber que eles podem aparecer com diferentes classificações de seus óxidos e tudo em função dos seus respectivos NOx. Tá bom? Então, o NOx é fundamental para compreender aqui a parte de óxidos. Próximo óxido é um óxido bem tranquilo, é importante você saber deles. São os óxidos neutros. Tá? São óxidos que não reagem com ácidos, não reagem com base e nem com água. São chamados também de óxidos inertes. Então, tem o CO, o N2O e o NO. Esses óxidos aí, eu acho que é muito importante você saber que eles existem por um único motivo. Para saber que esses 3 são neutros é fácil gabaritar, é fácil decorar, não é? São 3, a água vai de tabela, são 4 que você sabe que são neutros. Nosso padrão de referência é a própria reação com a água. Então você sabe que todos os óxidos que são de ametais são de caráter ácido, com exceção do CO, do N2O e do NO. Tá bom? Então é bem tranquilo você decorar esses 3 NOxes aí, esses 3 óxidos, e você ficar de olho que só esses 3 são óxidos de ametais que não são ácidos, porque todos os outros são, tá legal? E acho que esse é o único tipo de pegadinha que pode ter. Botar para vocês aí 4 óxidos e pedir para você pegar o neutro. E aí você tem que saber que um desses 3 aí tem que estar ali, tá bom? Óxidos salinos. É uma outra classificação de óxido, a penúltima que a gente vai ver hoje. São óxidos, né, que na verdade tem mais de um óxido ali combinado. São óxidos também chamados de óxidos mistos ou óxidos duplos. E eles aparecem principalmente nessa fórmula 3,4. Quando você combina óxidos com NOx mais 2 e mais 3 do ferro, por exemplo, você consegue ter o óxido ferroso férrico, né, que você juntou os 2 ali. A mesma coisa para o cobalto, tá bom? Mais 3 e mais 4, ó, CO3, oxigênio 4. Então,
Aliás, mais 2 e mais 3. Então você tem ali, ó, o 3 e o 4 que eu falo é na proporção do produto, daquele óxido misto. Você tem 3 do cobalto, 4 do oxigênio. Vamos ver mais um? Do chumbo. Se eu pegaria o chumbo e combinar na proporção certa, eu consigo fazer, ó, o óxido de chumbo com chumbo 3, oxigênio 4. Então, nota que essa proporção 3-4, 3-4 do metal para o oxigênio é fixa para os óxidos salinos, tá bom? E se você fizer a conta, o NOx, né, não vai dar um número inteiro, vai dar sempre um número fracionado ali, meio esquisito, 8/3, tá bom? Então, beleza. E para a gente finalizar, peróxidos. São óxidos nos quais o NOx de oxigênio é -1. Isso não é muito comum, não. Mas eles têm uma estrutura assim, ó, onde tem um oxigênio fazendo ligação com o outro. E essa estrutura pode ser iônica, né, formando esse íon peróxido que está aí, ou pode ser covalente, como o peróxido de hidrogênio. Tá legal? E, por último, o peróxido de sódio, que aí vai ter a estrutura iônica, ou peróxido de cálcio. Você precisa saber tudo sobre peróxido? Não, relaxa. Mais para mim, a gente vai estudar mais o peróxido lá em eletroquímica, porque eles têm reações muito interessantes. Mas é importante você saber que o peróxido, né, você tem ali cada oxigênio com NOx -1. Na verdade, você tem 2 oxigênios juntos formando, né, com carga -2. Esse radical típico do peróxido está sempre presente neles. Tá legal? Bom, pessoal, nossa aula de óxidos está aqui. Você já sabe todos os tipos de óxidos, os principais que podem cair na UERJ, aquelas principais referências que você tem que saber. Eu espero que isso tenha te ajudado. Então, deixa o like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, para ajudar você a estudar, chegar na prova da UERJ e mandar muito bem, beleza? Então, muito obrigado por você que ficou até aqui. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!